pessoal, começando mais uma aula de português. Entramos naquela fase, senhoras e senhores, que a gente começa a rever algumas coisas que a gente viu durante os capítulos, tá bom? Então hoje, revisão dos capítulos, página 74. É aquela atividade que a gente revê algumas atividades que a gente fez, né? Alguns conteúdos que a gente fez durante os capítulos, ok? Então a atividade prática hoje é da 74 até a 76, tá bom? É aquela atividade de revisão, então é conteúdos que a gente já viu, a gente vai só fazer aquela revisão, ok? Então vamos na prática que eu vou mostrar para vocês como é que responde a atividade de hoje. Vamos lá. Ok, pessoal, aqui estamos, tá? Página 74 do livro didático, tá bom? Começamos o processo de revisão daquilo que a gente já estudou, certo, gente? Durante esse terceiro módulo, ok? É uma revisão do terceiro módulo. Como é revisão, gente, eu não vou dar muitas dicas de como responder. Eu queria que vocês tentassem responder só, tá? Responder só. E na aula ao vivo a gente tirava algumas dúvidas que caso vocês tivessem, tá bom? Então eu vou colocar aqui só, vou ler o texto para vocês, tá bom? Vou ler o texto para vocês, mas a atividade vai ficar por conta de vocês, tá bom? São 2 páginas ou é 3? São 3 páginas, até são 4 questões, não é isso? Mas todas com itens. Então vamos lá, mas vocês vão tirar todas desse... Vocês vão tirar todas desse texto, tá bom? É uma crônica, tá, gente? Leia o trecho da crônica a seguir. O gol da ressurreição. Vamos lá. Se, por milagre dos deuses, o velho Neném Prancha tivesse descido à terra brasileira nos últimos dias deste ano penoso, vou colocar aqui a setinha para vocês acompanhando, tá? Penoso. Certamente que o inefável filósofo do futebol estaria hoje tornando aos céus para lá de contente. Ele teria visto o galante Raí empolgar a multidão do estádio com esplendor do seu futebol. Raí pintou um arco-íris no horizonte do Morumbi. Neném Prancha teria visto ainda o Maracanã todo prosa, olhos fitos nos cabelos brancos de Júnior, que à beira dos 40 anos, ainda jogando o futebol de príncipe com que sonham todas as bolas deste mundo. Cada fio de cabelo branco é um passe certo que Júnior deu na vida. Aí, gente, ó, beleza, temos aqui o texto, ok? Uma crônica. Selecione um trecho em que o narrador conta parte de uma história e outro em que ele dá opiniões, tá? Você vai selecionar um texto que ele conta uma história e outro que ele expressa uma opinião dele. Só isso, tá? E aí você coloca aqui. Não precisa ser textos muito grandes. As opiniões e a narrativa estão separadas ou se misturam nessa crônica? Como eu disse, eu não vou dar muita opinião, estou só passando aqui o conteúdo para vocês, gente. A crônica é narrada em primeira ou terceira pessoa. Podemos separar no texto a cronista e o narrador? O cronista e o narrador? Cronista é quem... se tiver, gente, depende da pessoa que ele estiver. Se tiver em primeira pessoa, senhoras e senhores, é um narrador personagem, não é isso? Então, se tiver em terceira pessoa, é um narrador que não participa da história, não é isso? Mas pode ser que seja um narrador, só o próprio cronista, né, seja o narrador, e aí eles vão se misturando a história e não vai dar para a gente separar, ou dependendo de como você lê, você vai identificar se você consegue separar o cronista, de quem foi escreveu a crônica, e o narrador da história, quem está narrando, quem está contando a história. Então você vai colocar que sim ou que não aí. Primeiro vai colocar a pessoa, né? Primeiro ou terceira pessoa, depois você vai dizer se consegue ou não separar o cronista do narrador. Analise o uso da pontuação no texto e responda. A expressão por milagre dos deuses está separada do restante da oração por qual sinal de pontuação? Qual é o sinal de pontuação que está separando essa parte do texto lá, gente? Só olhar a pontuação, tá? De que maneira esse sinal é usado nesse caso? Ele é usado, esse sinal que está separando é usado para dar ênfase à frase, é usado para fazer uma pausa na frase, enfim, que maneira ele é usado? Poderia substituir esses sinais de pontuação por parênteses, por quê?
Você poderia substituir o sinal que está lá nessa parte do texto aqui, gente, ó. O sinal que está nessa parte do texto aqui, por milagre dos deuses, dá para substituir por parênteses e colocar o parêntese aqui no lugar do sinal que tem lá. Você vai dizer se dá para colocar e por quê, tá? E vamos lá. Reescreva a primeira linha do texto utilizando o parêntese para separá-la. Simples. Você vai só pegar um parêntese e separar a primeira linha do texto, tá? Primeira linha do texto. Reescreva a primeira linha do texto utilizando parênteses para separá-la. Você não vai separar a linha toda não, tá, gente? Você vai separar, você vai tirar alguma coisa, algo da primeira linha que chame a atenção, tá? E separe entre parênteses essa parte em que você queira chamar a atenção. Você não vai separar a linha toda entre parênteses não, até porque tem alguma coisa aqui, ó, se descido A, tem continuação. Então você vai pegar um trecho isolado aí, um trecho que você precisa chamar a atenção e coloca entre parênteses, tá? Parêntese. Vamos lá. Analise o uso da pontuação no texto e responda. Essa já foi. Estou começando a repetir as palavras, as questões. Vamos lá. A terceira, gente, você vai marcar o seguinte, ó. Marque X no sentido das flexões dos verbos. Aproximar. Tá? A bola aproxima da bocha para marcar ponto. Segunda. Aproxime a bola da bocha para marcar ponto. Se a bola se aproximasse da bocha, marcaria ponto. Então a gente vai colocar aqui, ó, da mesma forma que a gente fez aquela outra vez, tá, gente? O que é essa expressão verbal aqui? O verbo aproximar está flexionado em algumas formas verbais, tá? A primeira, ela está indicando uma ordem, tá? A segunda, uma possibilidade, e a terceira, um fato. Se for, você vai marcar aqui, ok? A primeira, possibilidade, ordem, fato. Fato, possibilidade, ordem. Fato, ordem, possibilidade. Possibilidade, fato e ordem. Ou seja, você vai achar a sequência em que ele está flexionado esse verbo, tá? Vai marcar só uma opção, tá, gente? Só uma. Analise a frase a seguir e responda. Se ele me visse agora. A palavra em destaque é um substantivo ou um verbo? Viu? A gente já está começando, gente, a rever o que a gente estudou. A gente estudou tudo isso, tá? Visse é um substantivo ou um verbo? Visse com 2 S's. Em que modo a palavra está? É um modo o que, gente? Qual o modo verbal que se encontra ao visse com 2 S's que eu expliquei para vocês? É possível trocar as terminações isse por isse sem que o texto perca o sentido? Se eu colocasse aqui o visse com C, gente, ficaria fazendo sentido ainda ou perderia o sentido? Então você vai colocar, é possível trocar o isse por isse sem que o texto perca o sentido? Você vai dizer sim, se der para trocar, você vai dizer sim, ou não, se não der para trocar, vai dizer o porquê, tá? E aí, senhoras e senhores, é só responder agora a atividade, ok? Vamos lá. Mãos à obra, tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima aula.